mais uma vez, o que é isso para tanta gente? Meus queridos, muitas vezes os desafios da missão, diante de tantos rostos sofridos, a Conferência de Aparecida nos lembra rostos que nos interpelam. Pensem, por exemplo, nos moradores de rua, nos prisioneiros e prisioneiras. Pensem nos dependentes químicos, vítimas da droga. Pensem nos que não têm casa, não têm pão, não têm família, não têm segurança. Pensem nos doentes de todos os tipos, muitas vezes abandonados e morrendo à míngua. Pensem também naquela multidão enorme que talvez tenha o pão material, mas não tem sentido na vida, naqueles que justamente por não verem caminho acabam apelando para o próprio suicídio. Pensemos nessa enorme multidão daqueles que caminham conosco pelas estradas da vida e que estão famintos. E as nossas posses são tão poucas, e os nossos dons aparentemente são tão pequenos, as nossas capacidades tão limitadas, e no entanto o Senhor dirige a cada um de nós esse mesmo desafio: dai-lhes vós mesmos de comer. Não apenas o pão material, mas aquilo de que realmente eles precisam para ter uma vida digna, como filhos e filhas que são do mesmo Deus e Pai de todos. Aí, sem dúvida, a figura daquele jovem que trouxe tudo o que ele dispunha para a sua própria subsistência, aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes, é justamente o modelo de resposta que Deus espera de cada um de nós. Embora nós também nos perguntemos: o que é que eu posso fazer diante de tanta dor, diante de tanta violência, de tantas necessidades? Jesus sabe muito bem o que ele deve fazer, e a partir daquela generosidade ele multiplica os pães e os peixes, de modo que a multidão se sacia, e ainda sobram. Em uma narrativa 12 cestos, em outra 7 cestos, sinal sempre da plenitude, da totalidade. Meus queridos, o que Deus quer é que nós coloquemos a serviço da missão, a serviço do reino, os nossos talentos, os nossos dons. Nós somos administradores de bens que não são nossos, sejam os nossos bens materiais, sejam os dons intelectuais, espirituais, culturais, com que Deus nos cumulou. E nós podemos ter certeza que na medida em que nós somos generosos e colocamos tudo a serviço, Deus mesmo se encarrega de potencializar aquilo que nós colocamos à disposição, de modo que o efeito da nossa ação é muito maior do que aquilo que nós mesmos esperávamos realizar. Eu tinha um professor da teologia que dizia sempre: nós vamos ter muitas surpresas quando nós estivermos do outro lado, porque de repente, como dizia Jesus, um copo d'água dado por amor não fica sem a sua recompensa. E a recompensa não é simplesmente o castelinho que eu construo para mim lá no céu. Não, na riqueza da comunhão dos santos, um grande mistério sobre o qual nós meditamos tão pouco, todo gesto de amor, toda oração, toda partilha, toda caridade
com que nós colocamos os nossos atos não fica sem a sua recompensa, no sentido de que Deus multiplica os seus efeitos para o bem do próprio corpo de Cristo, que somos todos nós. E aí, a oração daquele doente, o sacrifício daquela mãe, a oferta daquela viúva pobre, que deu tudo o que precisava para a sua subsistência, é o motivo da perseverança daquele missionário lá do outro lado do mundo, que a gente nem conhece, mas que Deus, na sua providência, sabe muito bem. É um pouco como o corpo, como São Paulo mesmo compara na primeira carta aos Coríntios, onde cada membro tem uma função e ninguém pode dizer que é mais importante do que o outro, porque todos somos parte do mesmo corpo e contribuímos cada um do seu jeito para a edificação desse mesmo corpo. Dai-lhes vós mesmos de comer. E eu lembro uma ideia que ainda hoje de manhã no simpósio de teologia eu trazia. É interessante como Jesus multiplicou os pães, mas Jesus não quis transformar as pedras em pão. Quando ele estava jejuando no deserto e ele sentiu fome, o demônio o tenta dizendo: se és o Filho de Deus, faze com que estas pedras se transformem em pão. E a resposta foi um rechaço firme e decidido. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes nós gostaríamos que o nosso Deus fosse um pouco como o gênio da lâmpada lá do Aladim, não é? Que faz assim e aparece uma mesa cheia de iguarias, né? Faz um outro sinal e aparece um castelo para a gente morar. Isso não é coisa de Deus, não. Transformar as pedras em pão é coisa do diabo, não coisa de Deus. Multiplicar os dons que cada um oferece e coloca a serviço da comunidade, isso sim é coisa de Deus, isso sim é bênção dos céus. Então fica para nós mais uma vez, enquanto houver pessoas sofrendo, e é bom lembrar que Jesus se identifica com todo sofredor. Estive com fome, me destes de comer, estive com sede, me destes de beber, estava nu e me visitastes, estava na prisão e me vestistes, estava na prisão e me visitastes, estava doente e me socorrestes, estava sem casa e me acolhestes. Todas as vezes que fizerdes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se identifica com todo sofredor, e enquanto houver alguém sofrendo no nosso meio, haverá sem dúvida alguma espaço para também nós nos identificarmos com Cristo. E aqui eu lembro uma coisa: pode ser muito difícil ver Cristo no pobre, no doente, no sofredor. Afinal de contas, muitas vezes existem certos tipos de sofrimento que desfiguram tanto a pessoa que ela já não parece nem mais um ser humano. Certos dependentes químicos, certos alcoólicos, certos tipos de doença, ou mesmo para quem já visitou uma prisão feminina, por exemplo, como aquelas mulheres ficam desfiguradas, maltratadas são, não apenas pelo esquecimento, porque se acontece que a mulher visita o marido preso, raramente o marido visita a mulher presa. E a mulher presa é mais abandonada ainda, e ela se desfigura mais ainda do que os homens. E chegar ali e reconhecer o próprio Cristo por detrás de alguém que se desviou do caminho, às vezes é um desafio. Eu me lembro que quando aconteceu a campanha da fraternidade sobre os encarcerados, numa cidade lá do Vale do Paraíba, numa paróquia tradicional, trouxeram alguns presos da pastoral carcerária que tinham encontrado Jesus na prisão para dar o seu testemunho.
e algumas pessoas de bem se levantaram ostensivamente e saíram da igreja pelo corredor central, como quer dizer, esses bandidos virem aqui na minha igreja para me dar uma lição de moral. Pode ser muito difícil ver o Cristo no que sofre, mas mais difícil ainda é ser o Cristo para aquele que sofre. E este é um dos grandes frutos da Eucaristia, talvez o maior, a nossa identificação com Cristo, a nossa configuração com Cristo, sermos como Jesus, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, como nós cantamos naquela música tão bonita e verdadeiramente profética. É este o fruto da Eucaristia, a nossa configuração ao Cristo. Ter os seus sentimentos, ter as suas atitudes, os seus critérios de avaliação, de comportamento, de decisão. Finalmente, eu gostaria apenas de partilhar com vocês uma experiência muito marcante que eu tive logo no começo do meu episcopado lá no Rio de Janeiro. Eu sou bispo auxiliar do Rio de Janeiro, embora já há 3 anos eu estou morando em Brasília por conta da Secretaria-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu fico lá em Brasília até maio do ano que vem e depois, se Deus quiser, eu volto para o Rio de Janeiro. Mas a primeira visita pastoral que eu fiz no Rio de Janeiro foi na favela da Rocinha, conhecida em tantos lugares. Em primeiro lugar, eu lembro uma coisa muito séria: existem pessoas que são tão discriminadas pelo simples fato de morarem em determinado lugar que elas nem dão o endereço na hora que mandam um currículo. Porque a partir do momento que a pessoa vê o currículo, porque você mora naquela favela, você mora naquele bairro, então automaticamente você é considerado bandido, você já é excluído. E quem já morou numa favela, quem já trabalhou numa região desse tipo, sabe como as pessoas são boas, acolhedoras, generosas. Ali, verdadeiros santos e santas convivem muitas vezes reféns de um grupo reduzido e que quase que impõe as suas regras ao poder das armas e da violência. Mas o povo é profundamente